Bom, meu povo, um esquema de receptação de carros foi desmantelado pela Polícia Civil. O grupo alugava galpões e imóveis em regiões afastadas para promover a receptação, o desmanche e ocultar as peças. Ao vivo, a Gabi Renaski chega para explicar para a gente como funcionou essa operação. Gabi, os detalhes com você, vamos lá. Isso mesmo, Paulo. Essa operação chama Peça Avulsa, foi deflagrada hoje pela Polícia Civil e ela tem como alvo esse grupo de criminosos que faz esse desmanche e receptação de veículos roubados. A gente vai conversar aqui com o delegado Danilo Martins para entender melhor como é que funciona essa operação, né? Boa tarde, delegado. Me conta mais sobre a operação. Boa tarde. Foi deflagrada essa operação para cumprimento de 2 mandados de prisão preventiva, 4 buscas de apreensão, incluindo 2 empresas do ramo de ferro velhos e 2 residências vinculadas aos alvos. Foi constatado durante a investigação que esses 2 indivíduos, eles alugaram um galpão em Aparecida de Goiânia, usando documentos falsos e onde eles usaram para armazenar peças de veículos roubados ou furtados em outros estados, os quais eles traziam, desmanchavam e comercializavam em suas empresas aqui em Goiânia. Uhum. E me conta, vocês encontraram uma peça que vem do Rio de Janeiro, né? De um BID, né? Me conta mais. Exatamente. Entre as peças que estavam armazenadas ali, encontramos alguns componentes de um veículo elétrico que tem comercialização recente no Brasil e que é pouquíssimo comum encontrar peças no mercado de ferro velho, o que chamou a atenção. E feita a perícia, constatou-se que efetivamente essas peças pertenciam a um veículo que foi roubado em um assalto na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e depois foi trazido para cá, onde esses 2 indivíduos investigados, agora presos, pretendiam comercializar suas peças. E esses investigados, eles têm antecedentes por outros crimes, né? Me conta mais sobre isso. Foi possível apurar o que em relação ao histórico deles? Tudo indica que eles atuam de forma reiterada na prática desse tipo de crime. Um dos presos, meses antes, já tinha sido identificado como responsável por um outro galpão onde haviam peças de caminhonetes furtadas em Minas Gerais. E também já tinha outras passagens por crimes de furto, roubo e adulteração de veículo automotor. E o outro indivíduo, o segundo indivíduo, poucos dias antes havia sido preso em flagrante, conduzindo um outro veículo, uma caminhonete furtada em Minas Gerais, a qual estava sendo trazida para Goiás para ser desmanchada e revendida. Então é uma prática reiterada. A estrutura da loja deles, muito precária, pouquíssimas peças expostas no estabelecimento comercial, acreditamos que eles estavam focados na venda de peças roubadas, furtadas, as quais eles armazenavam em locais distantes. Até o momento, então, 2 foram presos e tem outros mandatos de prisão em aberto, é isso? Até o momento foram 2 pessoas presas, 4 buscas cumpridas e as investigações agora prosseguem para identificar outros indivíduos participantes desse grupo criminoso, que a gente acredita-se que tenha pessoas envolvidas no desmanche em si, na atividade de desmanchar esses veículos, no transporte desses veículos e das peças. Então as investigações vão prosseguir no intuito de identificar esses comparsas. E qual que é a importância, né, da Polícia Civil em operações como essa, com alvo de grupos criminosos que fazem esse desmanche de carros e receptação de carros roubados? Primeiramente, a receptação ela motiva o crime patrimonial, o crime violento. Então, quando a pessoa compra peças de um veículo roubado, ele está incentivando esse crime, está incentivando, colaborando para que outra pessoa seja vítima de uma ação violenta, como nesse caso desse veículo, foi um assalto usando inclusive fuzil com ameaças. Então, esse tipo de ação da Polícia Civil visa combater esse crime, combater essa receptação, evitar também que o cidadão bem intencionado, de boa fé, vá procurar uma peça legítima, uma peça usada para o seu veículo, mas acabe comprando sem saber uma peça de veículo roubado. Ajuda também, colabora para que o mercado legalizado possa exercer sua atividade de forma plena, sem essa concorrência desleal. Então, a desarticulação desses grupos criminosos é fundamental por todos esses aspectos. Obrigada, viu, delegado? Paulo, então, esses 2 homens foram presos, ainda tem outros mandados de prisão e de busca e apreensão, e a polícia continua com as investigações também para investigar outros grupos criminosos que fazem esse tipo de crime aí, de desmanche e receptação de veículos roubados. Eu volto com você. Obrigado, Gabi Renaski, ao vivo aqui pra gente, né? Volta e meia, Goiânia, Goiás, a gente figura nos noticiários do Brasil inteiro falando sobre isso, né? Sobre desmanche, sobre, né?
esquema de receptação. A gente tem que mudar esse negócio, mudar, virar essa página. E olha que a polícia tem trabalhado bastante, hein? Polícia tem trabalhado bastante para tentar resolver essas tretas que a gente volta e meia mostra aqui, tá? Deixa eu mandar o seu abraço nesta... Hoje é sexta-feira. Sexta-feira!